semana passada nós falamos aqui, eu mostrei para você esse relatório aqui. Esse é o relatório master do Serasa, né? Que vem todas as informações aqui e a pessoa pode pegar esse relatório gratuitamente. E eu uso ele para responder muitas das perguntas que vêm aqui da nossa live. Teve uma pessoa que mandou lá para o Instagram uma pergunta muito importante, perguntando o seguinte: doutor, depois que eu pago a minha dívida, em quanto tempo eu volto a ter crédito, tá certo? Então eu queria mostrar para você o seguinte, que o tempo que você paga a sua dívida, ele é muito considerado aqui nesse relatório do Serasa. Veja só. Então você veja aqui, ó. Quer ver? Ele mostra aqui, ó. Dívidas regularizadas. Eu tenho 7 dívidas que eu regularizei. Então veja só, são duas coisas que são consideradas aqui. Então, veja, a dívida ela venceu dia 3/8 de 21 e eu paguei ela 9/11 de 21. Então, tem um prazo aqui bastante grande aqui, do mês 8 para o mês 11, 8, 9, 10, 11, 3 meses. 3 meses não é nada de outro mundo, né? Então, é o prazo que eu usei esse prazo para pagar essa dívida aqui. Então, isso é considerado para conceder a sua dívida, o seu crédito novamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa esquece de pagar a dívida, ela vem parar aqui no Serasa, isso é normal, todo mundo acontece com todo mundo, mas assim que você se notou isso daí, você foi lá e pagou. Então, quanto tempo mais você permanece com dívida no Serasa, mais tempo você vai ficar sem crédito, tá certo? Porque esse tempo ele é considerado, tá? E além do que é o seguinte, ele também quando você paga a sua dívida, é muito comum o score de crédito, inclusive, cair um pouco, sabe? Por quê? Porque o Serasa, você pagou a sua dívida, ele diminui o seu score para te colocar em observação. É como você tivesse assim num estágio probatório, você tem que provar que você está novamente apto a ter crédito, né? Porque eles pensam o quê? Eles pensam, olha, às vezes a pessoa limpa o nome para dar um tombo maior. Então vamos deixar ele um tempinho aqui, sem crédito, com crédito reduzido, depois nós vamos aumentando o crédito para ver como a pessoa se comporta. Por quê? Porque crédito é confiança, amigo. Crédito é confiança. Pode ter certeza disso. Então, depois que você paga a sua dívida, demora um tempo mais para você ter crédito, tá? E agora, demora muito mais tempo para quem não faz uma análise completa do CPF dela. Porque sempre quando você paga as suas dívidas, é comum dever, não precisa ter vergonha disso, não é crime, tá certo? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que restaram, que estão prejudicando o seu crédito. Que você veja só, você às vezes teve uma dívida, o seu nome pode ter ido para o SPC, Serasa, Boa Vista, protesto, lista negra do Banco Central, pode ter processo judicial. Então, depois que você pagou, você tem que fazer aquela análise completa para saber se o seu nome limpou. Porque tem algum desses bancos de dados que eu citei que o credor é obrigado a tirar o seu nome. Tem outros que é você que vai tirar o seu nome. Por exemplo, o protesto. Quando você tem um protesto, você que tem que resolver isso daí. E tem outros que nem o banco não tira, né? Por exemplo, é a lista negra do Banco Central. O banco deveria tirar o seu nome de lá, mas muitas das vezes ele não tira, deixa o seu nome lá, então você que tem que dar uma olhada para tomar as devidas providências, tá certo? Isso é importante para o seu crédito, então depois que você paga a sua dívida, você tem que ter ciência que você vai ficar um tempinho sem crédito, com crédito reduzido, e enquanto esse tempo ocorre, você deve correr atrás da lista negra do Banco Central, dar uma olhada lá e melhorar também o seu relacionamento bancário, melhorar o seu relacionamento com as bases de dados, tá certo? Como é que você faz isso? Atualizando os seus dados, vendo o cadastro positivo, vendo a lista de passagem, enfim, dando aquela geral no seu CPF para você poder voltar a ter crédito, né? Crédito é muito bom e todo mundo aqui vai voltar a ter crédito.